Oi pessoal, tudo bom? Jorge Gomes, Ciência Política, e a ideia do vídeo de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre democracia racial. Esse termo, de onde veio? Ele é acurado? Faz sentido? Ou não passa de uma maluquice de pessoas racistas? Vamos pensar com calma. O termo democracia racial é costumeiramente atribuído a um autor clássico chamado Gilberto Freire. Freire, que é pernambucano, vem de uma família tradicional lá do bairro de Apipucos, no Recife, ligada à elite canavieira. E ele é branco. Ele foi branco, no caso. Então, Gilberto Freire é um desses autores clássicos formacionais que a maioria dos brasileiros ouve falar e é instado a ler em algum momento da vida. Freire fez parte de um grupo de autores que na década de 30 do século passado se propôs a pensar o Brasil, pensar a questão da identidade nacional. Autores como Caio Prado Júnior, como Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, tiveram essa intenção de pensar o que é ser brasileiro, o que é essa nação, essa grande mistura chamada Brasil. O livro clássico de Gilberto Freire, que é certamente o mais citado dele, é o Casagrande Senzala, e eu tenho aqui essa versão que tem um prefácio de Fernando Henrique Cardoso. Em relação à questão da democracia racial, é importante a gente de cara frisar que essa expressão você procura em vários escritos de Gilberto Freire e você não encontra. Ela é uma interpretação dada aos seus escritos, às suas ideias. Mas essas ideias, elas possuem problemas, controvérsias, questões que podem ensejar uma leitura equivocada sobre a questão racial no Brasil, certamente. Antes de entrar nesse ponto, é importante que a gente frise qual é o ponto importante de Gilberto Freire. E esse ponto, ele não é só importante, ele é essencial. E Freire, ele faz parte de um grupo de autores que é por vezes mal compreendido e mesmo visto de maneira muito negativa por parte de uma tradição geralmente neomarxista que faz parte das inúmeras tradições que a gente encontra nas ciências sociais brasileiras. Freire, um autor essencial na história do pensamento político brasileiro, o que é que ele faz que é de fato importante? Freire, ele pensa o seguinte: ele era antropólogo e ele vai estudar antropologia na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Isso mais ou menos na época de 30, onde na década de 30 do século passado vigorava no cenário internacional, vicejava com muita força o quê? O nazifascismo, que tinha por trás de suas ideias, tá, muitas questões ligadas ao darwinismo social de Spencer, muitas questões ligadas ao determinismo biológico, argumentos biológicos e argumentos mesmo de cunho racista. Se você pegar, por exemplo, na própria literatura brasileira, você vai ver autores como José de Alencar, que tem uma conotação fortemente racista. Ou mesmo Euclides da Cunha, que nos Sertões, no livro Os Sertões, ele fala muito mal do que ele chama dos mulatos neurastênicos do litoral. Quem sabe eu não seria um desses mulatos aí neurastênicos do litoral que Euclides da Cunha
apontava como propensos à violência, como doentes, esse tipo de coisa. E Euclides da Cunha, por outro lado, louvava o sertanejo, que seria mais ligado a uma mistura do branco com o índio. Então esse é só um exemplo de como essa época vicejava em explicações preconceituosas e ligadas à biologia. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, teve uma tentativa de branqueamento da população. Isso foi feito como política de Estado. As elites já cogitaram, pasmem, mandar de volta para a África os negros. Então, o Brasil queria apagar o negro da sua história, tá? E os indígenas foram por muito tempo chamados também no Brasil de negros da terra. Então, eles entram aí nesse caldo de preconceito. Agora, muito mais forte era o negro, tá? Em relação a isso. Tanto porque os indígenas tinham alguma proteção da Igreja Católica, quanto por conta de uma tradição do romantismo que passou a ver o índio de maneira mais romântica e mais ufanista, positiva. Claro que essa é uma visão ideologizada e romantizada do índio. Então, por todos esses motivos, essa época era uma época muito racista. O que é que Freire faz? Ele vai lá para os Estados Unidos, vai lá para a Colômbia, estudar as teorias de um cara chamado Franz Boas. Franz Boas, ele é um dos precursores do chamado relativismo cultural, uma escola da antropologia que focava não em aspectos biológicos, mas em aspectos culturais. E o que é que Freire faz de tão importante? Ele traz esse paradigma da antropologia, tá? Ele traz esse paradigma do relativismo cultural para explicar o Brasil. Então, ele frisa que nossos problemas não são devidos à raça negra ser inferior à raça branca. Então ele começa a dar explicações culturais que exaltam, digamos, a tradição negra no Brasil. E ele é autor de uma frase famosa de que todo brasileiro tem um pé na senzala. Não adianta fugir. Então, essa é a importância de Gilberto Freire. Essa explicação que ele dá sobre o Brasil, que é uma explicação que não é racista, que não é racialista, tá? Que não é biologicista. É uma explicação não determinística, focada em elementos culturais. E isso é essencial, tá? Agora, é óbvio que Freire também, de certa forma, estudou a senzala, pensou a senzala através de uma perspectiva da Casa Branca. Uma perspectiva de um cara branco de elite. Então, Gilberto Freire cometeu uma série de equívocos, claro, principalmente quando ele passa a retratar o Brasil como uma grande mistura, uma amálgama de raças, onde todos conviveriam em suposta harmonia. A gente sabe que não é assim que as coisas ocorrem. A gente sabe que existem conflitos raciais no Brasil, a despeito de sermos uma nação mestiça. Eu mesmo, talvez, seja um exemplo dessa mestiçagem. Meu pai é branco, minha mãe é negra, eu também sou casado com uma mulher branca. Então, isso é uma característica que a gente vê no Brasil, mas não quer dizer que não exista racismo aqui. O próprio Freire ressalta em Casa Grande Senzala que muito desse perfil brasileiro tem a ver com nossa formação portuguesa, com essa herança portuguesa, que já tinha uma convivência com povos africanos, com os mouros, e que via os negros com maior familiaridade. O que não quer dizer, é óbvio, que as relações não foram
que as relações entre brancos e negros, no caso, foram amenas. Não, não é isso. Mas é diferente, por exemplo, da tradição que a gente vê nos Estados Unidos, que é muito mais ligada ao calvinismo, ao puritanismo, e que separa de maneira muito mais forte negros de brancos. Aqui no Brasil você pode muito bem ver um cara que é casado com uma negra e que é racista. Nos Estados Unidos provavelmente não, porque eles veriam com uma espécie de nojo essa questão, essa mistura. Enquanto aqui o racista ele pode muito bem ter a mesma atração física por um negro, por uma negra. Então tem essas diferenças. Por muito tempo, as leituras a respeito do Brasil foram influenciadas por essa visão distorcida de democracia racial. Mesmo a MPB brasileira, você sempre vê, até pouco tempo atrás, essa coisa da celebração da união, a celebração do amálgama, da mistura. A gente vê nas músicas de Ari Barroso, por exemplo, a questão do mulato, né? Que é um termo que posteriormente passou a ser problematizado, porque para algumas pessoas ele seria um termo pejorativo ligado à questão da mula, que é uma mistura, né, do cavalo com o burro e tal. Mas outros dizem que o termo na verdade tem uma origem árabe e não é de cunho pejorativo. O próprio Caetano Veloso é um grande entusiasta do termo, né? Ele fala na música Sugar Cane Fields Forever, numa brincadeira com Strawberry Fields Forever dos Beatles, que ele se vê como um mulato nato, em sentido lato, um mulato democrático do litoral. E de certa forma, eu mesmo me vejo dessa maneira, subvertendo aí aquela frase infeliz de Euclides da Cunha que eu citei para vocês. Então, por muito tempo a MPB no Brasil, ela celebrou essa questão da mistura e isso tem mudado conforme o tempo. Conforme o tempo se passou, a gente começou a ter noção de que a gente vive uma guerra. Que as questões raciais não estão bem resolvidas no Brasil. De que a despeito da mestiçagem, a despeito da mistura, permanecem problemas. E de que mesmo, por exemplo, eu tendo uma pele mais clara, se eu for lá fora, eu sou visto como negro. Então, mesmo Gilberto Freire sendo tão importante para uma leitura acurada do Brasil, ele acabou, sim, super simplificando questões complexas a respeito da raça. Isso não quer dizer que a gente deva jogar tudo que ele escreveu no lixo, porque ele tem muita coisa importante para dizer para o Brasil, e sem ele, talvez persistissem explicações racistas a respeito de nossa identidade nacional. Obviamente, toda nação, todo país precisa dos chamados mitos fundadores. E um dos mitos fundadores do Brasil é justamente essa coisa da união entre o branco, o índio e o negro. Agora, isso se deve muito mais à historiografia da ditadura militar do que a Gilberto Freire, que era um cara progressista. Foi deputado federal, inclusive. Então, acho que às vezes a balança pesa demais em cima de Gilberto Freire. Se você via a historiografia da ditadura militar, eles celebram muito mais essa suposta união do que os próprios escritos de Gilberto Freire. Gilberto Freire, sim, destaca essa grande mistura que é o Brasil, mas uma leitura mais enviesada que foi feita disso foi feita pela direita reacionária e autoritária no Brasil, que passou a super simplificar as coisas que Freire escreveu. Então, se você chegar, por exemplo, em Jaboatão dos Guararapes, aqui no Recife, tem uma placa: Jaboatão dos Guararapes, a pátria nasceu aqui. Por quê? Porque eles entendem, o pessoal do exército, que por conta da batalha dos Montes dos Guararapes, onde houve uma suposta união de brancos, índios e negros contra o invasor. Invasor de quem? Do Império
português, né? Não é exatamente do Brasil, que o Brasil nem existia na época. Então, houve essa união entre brancos, índios e negros contra o invasor holandês aqui no Recife, e se criou essa mitologia a respeito de o Brasil surgiu nesse momento. Bobagem, isso é puro mito. É como, por exemplo, aquela saia que os escoceses usam. Não sei se vocês sabem, mas aquilo foi uma espécie de invenção para criar uma identidade nacional. Então é muito comum a gente criar essas invenções, esses fatos históricos que são aumentados para dar essa coisa da união nacional. Você cria também um inimigo, né, em comum, e o inimigo que foi criado também pela historiografia da época da ditadura foi Calabar, né, o traidor que denunciou e ajudou os holandeses a adentrarem aqui em terras pernambucanas na época da dominação portuguesa. Mas e aí, Calabar traiu quem, né? Calabar traiu certamente Portugal e o reino de Portugal, mas será que ele traiu o Brasil? A gente só mudou de algoz, no caso, né? Então, para vocês verem como esses temas são complexos e como a gente tem sempre muito a dizer sobre essas coisas, né? Eu acho que o ideal é que a gente fuja de explicações simplistas e que a gente leia mesmo os autores clássicos sem criar um espantalho sobre eles. Muita gente faz isso com Gilberto Freire e mesmo com Machado de Assis, que para muita gente não falou sobre a questão racial a despeito de ser negro. Mas isso é uma grande bobagem, porque Machado de Assis falou sim sobre a questão racial. A questão é que ele falou de maneira sutil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só reforçando, a democracia racial no Brasil não existe, mas Gilberto Freire também não cita esse termo, e ele é um autor que vale a pena sim ser lido, a despeito de ser datado, de ser ultrapassado em várias questões. Mas vale a pena você ler ele, ler Sérgio Buarque de Holanda, ler Caio Prado Júnior e outros também, como Darcy Ribeiro, para a gente entender bem o que é ser brasileiro. Beleza, pessoal? É isso, um abraço, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa.